Vamos ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, porque as colisões vêm sendo frequentes aqui nessa região da parte alta da nossa capital. E é isso que a gente quer saber, né, com a Maria Maciel, porque a SMTT, se ela prevê algum tipo, por exemplo, de reforço nessa fiscalização. Maria Maciel, nós estamos acompanhando uma sequência, inclusive, de acidentes e com vítimas fatais, não é? Numa pista de velocidade média e muitas vezes alguns motoristas acabam ultrapassando os limites que estão atrás de você aí de 60 quilômetros e muitas vezes as imprudências acabam também colocando em risco a vida das pessoas. O que a SMTT tem para tentar diminuir essa situação, Maria? Esses acidentes têm sido recorrentes mesmo, Wilson. Só para você ter uma ideia, de janeiro até agora, contando com esses dois acidentes, né, o de ontem e o de hoje, já foram registrados 46 acidentes nessa região do Tabuleiro do Martins. E realmente preciso muita atenção. Eu vou conversar agora com Eduardo Freire, que é assessor técnico de Educação para o Trânsito da SMTT. Boa tarde, Eduardo. Bom, o que pode ser feito, né? A SMTT pensa em intensificar a fiscalização, um trabalho educativo aqui com os motoristas. Boa tarde. Boa tarde, Maria, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Bem, a SMTT ela vem trabalhando constantemente na ação de fiscalização, né? Nós nos fazemos presentes em toda a cidade, assim como também com as ações educativas. Trabalhar com a consciência das pessoas, esse é o nosso grande objetivo, principalmente nesse período em que a gente vem atuando, certo? Basicamente trabalhar com ações educativas dentro do que a legislação prevê, assim como as ações de fiscalização em conjunto com as ações da própria engenharia. Agora, o que tem de específico nessa região, né, para ter esse número grande aí de acidentes? Bem, o que a gente vem observando é realmente o retorno às atividades normais, né? O maior fluxo de veículos nas ruas, e infelizmente o que é o grande fator que vem causar em acidentes como o de ontem e como o de hoje é a falta de atenção. 82%, só para a gente ter uma ideia, 82% dos acidentes eles podem ser evitados quando a gente dirige realmente com atenção. E esse é um dos grandes fatores que vem causando esse grande número de acidentes. E o que a gente percebe é que muitas vítimas, jovens motociclistas, que acabam perdendo a vida em um desses acidentes. Que é o que a gente costuma dizer também nos nossos eventos de educação para o trânsito. O excesso de segurança de um condutor é o que também faz com que ele acabe perdendo um pouco essa noção do que é um veículo na mão. A gente, quando tem a oportunidade de entrar numa autoescola, eu lembro muito bem, qualquer um pode lembrar também, a primeira vez que a gente tem contato com o veículo, a gente tem todo o cuidado. A gente entra no veículo, a gente verifica todos os itens de segurança, porque a gente sabe que está sendo avaliado. Mas passado o tempo, a gente excede com segurança, a gente acha que já sabe de tudo. E aí acaba que o excesso de segurança também é um dos grandes fatores. Agora, é possível apertar ainda mais essa fiscalização? Na verdade, a fiscalização em si, ela sozinha ela não vai resolver. Nós temos trabalhado constantemente com as ações de educação. Nos últimos meses nós vemos atuando junto aos motoristas de ônibus, junto aos motociclistas. Temos a capacitação para esse mês agora de setembro programada com entregadores de aplicativo. Então, as ações educativas, somadas ao esforço legal, que é a fiscalização e a engenharia de tráfego, é que vai fazer com que realmente a gente consiga um resultado melhor. Resumindo, tem que ter muita atenção e cuidado no trânsito. Exatamente, cuidado, atenção, porque esse é um dos grandes fatores. Atenção no trânsito, atenção a todo o seu redor, porque a gente não dirige só para si, a gente também dirige pelo próximo, né? O respeito à sinalização de trânsito, às regras de trânsito, esse é o básico, é o que a gente tem que seguir. Ok, obrigada então, Eduardo, pelas informações. Então, como o Eduardo disse, grande parte desses acidentes poderia ter sido evitado. Então, motoristas precisam ser ainda mais cuidadosos no trânsito aqui em qualquer outra região, em todas as vias aqui da nossa capital. É com você, Wilson. Obrigado, Maria, muito obrigado. Maria, deixa eu aproveitar que você está com o Eduardo Freire aí para falar com a gente sobre a SMTT, nesse gerenciamento de trânsito. Eduardo, primeiro, importante, como você bem disse, que somente a questão da punição por si só não resolve, tem que ser com a questão lógico, a punição com a orientação, tá? Você deve estar me ouvindo aí, né? Está conseguindo me ouvir? Ele não está conseguindo me ouvir aí, então, Maria, então vou ter que fazer a pergunta para você, ele está com um ponto ali, mas ele não está conseguindo me ouvir, ele está dando sinal de negativo. Tá? Maria, é o seguinte, só para você passar a pergunta para ele, em relação a fiscalizações, por exemplo, agora consegue nos ouvir?
Não, Maria, eu vou fazer a você. Maria, eu vou fazer a você a pergunta e você passa para ele. A pergunta que a gente quer fazer é o seguinte: a própria SMTT já adiantou que vai colocar alguns pontos que vão ter radares, não é? Vão ter redutores de velocidade e principalmente esse corredor que a gente chama de corredor da morte, que muitos motociclistas acabaram utilizando esse corredor para poder conseguir avançar no trânsito e que tem causado muitos acidentes com mortes aos motociclistas. Terá alguma ação de colocação, por exemplo, dessas taxinhas para evitar que o motociclista ande nesse corredor ou outras ações da SMTT para punir a quem estiver acima da velocidade, André? Ok, vou perguntar então. Eduardo, o Wilson está perguntando o seguinte: a SMTT já informou, né, que vai tomar algumas medidas, como colocação de radares aqui nesses trechos mais perigosos. Agora, ele falou de uma coisa bem específica com relação a esses corredores que os motociclistas utilizam. Há uma previsão de que sejam colocadas aquelas taxas na pista para reduzir ou delimitar melhor esse espaço dos motociclistas? Bom, na verdade existe realmente essa previsão do retorno, né, de redutores e controladores de velocidade, que na verdade seria um dos grandes fatores de auxílio nesse processo. Em relação às taxas, a gente hoje já tem. A gente não pode, existe uma distância mínima entre essas pequenas taxas, né, que a gente chama, são os prismas, olhos de gato. Então existe uma distância mínima, então não tem como ampliar isso. Realmente um dos grandes fatores que vai auxiliar bastante é o retorno, né, a instalação de redutores e controladores de velocidade, principalmente nos trechos em que a gente demanda do Valdegoas Monteiro e Fernando de Lima. Perfeito, muito bem. Muito obrigado, então, Eduardo Freire. Obrigado, Maria Maciel, por fazer a pergunta e pela condução também da entrevista. Muito bem, tá aí, então, as informações. Aquilo que a gente fala. Se nós tivéssemos educação no trânsito, respeitássemos, né, a velocidade permitida na via, respeitasse o próximo, respeitasse os menores, que são os pedestres, os motociclistas, e eles também respeitassem também os veículos, é uma questão de consciência, né, e de união. O que não dá é para ficar da forma que nós estamos vendo aí as irresponsabilidades. Beber e dirigir, sair na contramão, o outro vem em alta velocidade, acaba atropelando os motociclistas. Os motociclistas estão morrendo de uma forma absurda. Mas por quê? Porque a quantidade de motos também está crescendo bastante. A quantidade de motociclistas, por conta de ser um veículo econômico, né, com valores que são mais acessíveis, pelo trabalho, você hoje pega a sua motocicleta, você pode trabalhar como entregador de aplicativo e ganhar seu dinheirinho. No momento difícil, nós estamos chegando aí a mais de 15 milhões de desempregados no Brasil. Com isso, o trânsito também está enxertado de motocicletas. Mas são eles, é a moto que é o problema? Não. É quem guia. Tem vários motociclistas. Tem aqui motociclistas aqui também na frente, trabalham conosco aqui, 2, que dirigem, nunca sofreram um acidente. Por quê? Trabalham com a moto toda hora, mas com cuidado. Isso serve para o motorista. Tem motorista de carro que sofre acidente o tempo inteiro. Por quê? Porque é imprudente, excesso de velocidade, excesso de confiança. Acha que pode fazer do jeito que ele quer, acha que o mundo é do jeito dele. Isso vale para o motociclista, para o motorista de ônibus, para o motorista de caminhão, para o motorista de caçamba, enfim, de qualquer coisa. Educação. Se nós tivéssemos educação, nós não precisaríamos de nada disso. Redutor de velocidade, prisma, não sei o quê, bota para cá, foto, radar, nada disso. Mas, infelizmente, é isso que tem que fazer para que todo mundo entenda que tem gente que raciocina com o bolso, né? Sente com o bolso, infelizmente. Sobre o protesto que nós mostramos agora há pouco, inclusive realizado pelos comerciantes da Feirinha do Tabuleiro, a SMTT nos mandou, inclusive, essa nota informando que o condutor foi autuado por estacionamento proibido pela sinalização conforme estabelece o Código Brasileiro de Trânsito. A medida administrativa prevista para esses casos é a remoção do veículo, como aconteceu com aqueles carros na Feirinha do Tabuleiro. A nota diz ainda que os manifestantes foram recebidos pelo superintendente André Costa e o órgão reforça que todo o projeto de reordenamento do trânsito naquela região foi executado para organizar o fluxo de veículos e assim reduzir os congestionamentos.